Rabino, muito obrigado por ter vindo aqui ao museu. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Queria lhe perguntar, primeiramente, que elementos assim da exposição e da história das meninas que te impactaram? Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite para participar neste espaço. Tive a oportunidade de visitar a exposição durante duas oportunidades com duas turmas diferentes, uma turma de adultos e uma turma de jovens. Conhecer a história das meninas do quarto 28 e conhecer um pouco mais a história do Holocausto. Quando estudamos o Holocausto, achamos que é algo geral, que foi uma matança contra um povo, quando dizemos Shoah, especificamente contra o povo de Israel, a primeira matança industrializada da humanidade. Mas quando começamos a conhecer e estudar o Holocausto, percebemos que existem inúmeras histórias. Uma delas é as meninas do quarto 28. Cada pessoa tem um nome. Tá? Isso aqui é algo que Yad Vashem, a fundação do Holocausto, sim, tem como lema, tem como leitmotiv. Sim? Cada pessoa tem um nome. Não podemos dizer morreram centos de pessoas. Não. Por trás de cada ser humano existe uma história. Rabbi Akiva, o rabino Akiva, costumava dizer que quando se mata uma pessoa, se mata o mundo inteiro. Então, quando se salva uma pessoa, também se salva o mundo inteiro. E é isso que nós resgatamos nesta história. Cada uma destas meninas sobreviventes conseguiu formar a sua família, ter filhos, hoje tem netos. Graças a elas nós conseguimos entender melhor o que foi o Holocausto em Theresienstadt. Nós conseguimos entender melhor da capacidade da arte-terapia, sim? Da arte-terapia que não existia antes de Theresienstadt como uma ciência a estudar, como uma forma de poder sair e fugir na hora da opressão. Eu poderia dizer o seguinte: nós temos que dividir em duas visões. Para quem estava preso dentro de Theresienstadt, isso ali era um gueto igual que qualquer outro gueto. Para quem olhava de fora, para quem vinha de fora, realmente para ele, para aqueles que vinham de fora, ali que estava a diferença, a ficção. Sim? Isso ali era uma montagem. Mas a montagem era para quem vinha de fora, não para quem estava dentro. Quem estava dentro estava preso. Claro que era tratado um pouquinho melhor que em outros guetos, mas não deixava de ser um gueto. Não deixava de estar recluído, não deixava de ter medos, não deixava de estar separado em muitas oportunidades da sua família. Não deixava de estar oprimido também mentalmente. Estas pessoas eram, entre aspas, melhor tratadas, mas estavam presas, eram prisioneiros de guerra. Hoje estavam e amanhã eram deportados. Então, a pressão psicológica era muito grande em Theresienstadt. E na medida que vai avançando a guerra, nós temos sim, a informação que a situação foi piorando em todos os guetos e em todos os campos. Estas pessoas, através daquilo que faziam, que era a pintura, o canto, tentavam minimamente de manter dignas sim, as suas condições humanas. E era isso que eles tentaram fazer em Theresienstadt. Acho que eles tiveram mais espaço para cantar, para pintar, mas moravam, a gente ouviu as histórias, a gente acompanhou o documentário das meninas do quarto 28, moravam num quarto muito apertadas, com colchões que estavam infestados de bactérias, moravam em condições que não eram das melhores. Sim? Então, não é que moravam melhor porque era Theresienstadt. Sim? As condições de higiene eram muito ruins, as condições de alimentação também não eram das melhores. Então, não é que era um gueto 5 estrelas ou 4 estrelas, era um gueto. Sim? Um gueto onde estavam prisioneiros. Para aqueles que vinham de fora, fictício, era melhor daquilo que existia em outros lugares. Para aquele que morava dentro, as condições eram duras.
A questão é a seguinte: todo aquele que segue uma religião, se segue ela com uma postura, se segue ela conforme o que a própria religião diz, sim, em lugar nenhum vai encontrar que deve ser hostil com aquele que pensa diferente. O problema está nos radicais que existem dentro de cada religião. Os religiosos não somos hostis, sim? A gente não prega a hostilidade. Então, o problema é, sim, tentar conter aqueles que são radicais e extremistas dentro das religiões. Acho que o diálogo entre as religiões é possível quando ninguém quer estabelecer que a sua religião é melhor que a outra. E quando dialogamos, não podemos dizer que, ou convencer, quando a gente se senta numa mesma mesa, já o simples fato de estar sentado já é algo positivo. Mas ninguém quer adoutrinar o outro e dizer, bom, os meus costumes, os meus princípios são melhores que os teus. Não, a gente tem que sentar, entender, mas a gente tem que estudar as religiões para entender o que meu próximo faz e por que ele faz isso, por que os afro-brasileiros sacrificam animais, o que acontece com Umbanda, e por que os espíritas têm um certo tipo de ritual, e por que os luteranos, os anglicanos, os católicos têm outros rituais, e por que nós judeus nos manifestamos e temos um outro calendário, e assim os muçulmanos, e assim vai. O grande problema hoje nós devemos trocar a palavra tolerância pela palavra respeito. A palavra tolerar já traz implícita algo negativo. Sim, eu vou conviver contigo, mas tem algo que não fecha. E no mundo inteiro, todo aquele que trabalha com as religiões, sim, está mudando para a palavra respeito. O que nós devemos tentar é obter e conseguir um maior respeito entre aqueles que pensamos diferente, não só na área das religiões, na área da política. Sim, nós estamos vivendo também muita turbulência política, não só no Brasil, na América Latina. O que está faltando é o respeito. Bom, antissemitismo lamentavelmente existe, e existe também uma negação do Holocausto. Existem movimentos revisionistas. O que quer dizer isto? Sim, que revisam a história e que são contra a história. O que nós temos que fazer, isto aqui se combate desde a educação. Isto aqui se combate através do estudo. Existem programas em diferentes cidades do Brasil, Porto Alegre é uma delas, onde o estudo do Holocausto é obrigatório. E acho que se estudamos o Holocausto, então a gente fica mais consciente dos perigos, porque tem uma pequena história que é o seguinte: se chegaram para prender os ciganos, e como eu não era cigano, então não fiz nada. Depois vieram e prenderam todos aqueles que estavam doentes, mas como eu não estava doente, sim, não fiz nada. Depois prenderam os homossexuais, e como eu não era homossexual, não fiz nada. Depois vieram e prenderam os comunistas, mas como não era comunista, eu não fiz nada. Depois prenderam os católicos, como eu não era católico, não fiz nada. Depois vieram prender os judeus, sim? E já não tinha mais ninguém na minha volta. Então, acho que é isso que nós temos que mudar. A gente vive num mundo no qual não se importa pelo que acontece com quem tem a seu lado. Nós vemos regularmente assaltos. Estão assaltando alguém do nosso lado, a gente passa pela rua e continua. Não é comigo, então continuam. Vejo uma pessoa jogada no chão. Bom, não conheço, continuam. Então, somos muito indiferentes. Acho que foi isso que aconteceu no Holocausto. Muitas pessoas viraram as costas e chegamos, sim, até um limite. A humanidade chegou até um limite. Nós judeus temos por costume estudar o Holocausto. Por que estudamos tanto o Holocausto? Para que não se repita. Naquela época não tínhamos a informação
que hoje circula, que eu disse antes. Hoje a informação é um valor agregado para qualquer povo. Hoje quem tem informação tem poder. Hoje quem tem informação tem cultura. Então, tendo informação, tu podes prevenir qualquer tipo de tragédia. Tu podes saber logo o que está acontecendo. Então, nós temos que informar, mas temos que educar. E temos que preparar professores para isso. Não é simplesmente educar o que aconteceu. O povo de Israel, sim, exercita a sua memória e lembra em forma permanente e constante, não só aquilo que é bom e agradável de ler ou estudar, também aquilo que foi tragédia. Tendo presente a tragédia, seguramente tu vai cuidar e tu vai tomar todas as medidas para não repetir. Bom, nós como comunidade judaica, como instituição cultural religiosa, temos obviamente as datas de lembrança. Existe pelo calendário judaico uma data de lembrança chamada Yom HaShoah ve'Hagvura, o dia do Holocausto e da Bravura. A gente sempre realiza atos dentro da nossa instituição em lembrança. A gente participa também no evento do dia 27 de janeiro, que é o dia que a ONU declarou para lembrar o Holocausto. E eu gostaria de esclarecer por que temos duas datas para lembrar o Holocausto. A data judaica para lembrar o Holocausto está relacionada com o levantamento do gueto de Varsóvia, tá? Com a liberação, o levante do gueto de Varsóvia, a luta, sim, dos judeus para sobreviver no gueto de Varsóvia. A humanidade escolheu para lembrar do Holocausto 27 de janeiro, que é a data que as tropas russas libertaram Auschwitz-Birkenau. Temos duas leituras. Sim? Uma, a judaica, que os judeus lutaram, sim, para sobreviver com bravura, e por isso lembramos Yom HaShoah ve'Hagvura, o dia do Holocausto e da Bravura. E no dia 27, uma lembrança que a ONU instituiu há 5 anos, 6 anos, sim, dentro do calendário de lembranças mundiais. Quer dizer que até 5 ou 6 anos atrás não existia para a humanidade uma data para lembrar tão grande tragédia. Tu vê como são as coisas. Então, como instituição participamos de ambos os eventos. Além disso, nós temos ainda associados que são sobreviventes do Holocausto e eles desenvolvem, junto com outra instituição judaica chamada Bnei Brit, desenvolvem programas educativos. Eles percorrem escolas públicas, privadas, universidades, contando a sua história. Como eu disse anteriormente, falar do Holocausto é algo muito grande. Tu tem que ouvir a história de cada pessoa, porque cada pessoa viveu o seu Holocausto, viveu a sua tragédia durante a Segunda Guerra Mundial. Nós vivemos a tragédia geral como povo, mas cada uma daquelas pessoas que foram tiradas das suas residências, das suas cidades, viveu o seu Holocausto. A gente, através dos canais de comunicação que temos, sim, canal de YouTube, canal de Facebook, a gente bota materiais. Temos uma matéria muito interessante, uma palestra muito interessante de um associado nosso já falecido, que conta exatamente como foi a Kristallnacht, como foi a Noite dos Cristais. O associado Klaus Oliven, tá? O sogro do conhecido escritor Moacir Skliar, tá? Que passou a Noite dos Cristais na Alemanha. Ele conta exatamente como aconteceu tudo isso aí, todo aquele material contado em primeira pessoa por alguém que esteve ali em 1938, a noite de 9 de novembro de 38. Então, contado em primeira pessoa, são coisas que a gente divulga. Nós damos aula para os nossos alunos, então a gente conta estas histórias, a gente repassa estas histórias para a nova geração. É algo que não pode parar. O judaísmo tem 613 mandamentos e preceitos, e se diz que após o Holocausto foi acrescentado mais um. Esse mais um é não esquecer o Holocausto. Sim, temos proibido esquecer o Holocausto. E isso aí é o que nós estamos fazendo, através de
de repasar estas historias a través de ensinar. Justamente foi isso que acabei de escrever aqui num dos cartões que estamos enviando para uma das sobreviventes das meninas do quarto 28. Eu escrevi para ela, sim, estudamos a tua história, não esqueceremos e ensinaremos a história de vocês para as novas gerações. Então esse é o compromisso. Nós temos que sentir como se nós mesmos fôssemos sobreviventes, e de fato somos. Cada uma das nossas famílias teve algum ser querido ou alguém que fez parte dessa tragédia. Então não podemos, nem temos o direito de esquecer, em respeito de cada um daqueles judeus que morreram no Holocausto. Nós temos que contar esta história. Eles não podem, nós podemos. Acho que em Porto Alegre, e todos aqueles que moram próximos de Porto Alegre têm uma oportunidade única de conhecer uma exposição que está girando o mundo. Esta exposição que estará até o final de março no Museu da URGS, um espaço nobre da nossa cidade. Les parabenizo pelo trabalho que estão fazendo, les parabenizo pelos monitores, como eles foram preparados para guiar, para orientar, orientadores, não sei se chamam de monitores, mas os orientadores, como eles foram preparados para poder esclarecer as dúvidas do público que visita esta exposição. E acho que o museu está de parabéns, não só por esta exposição, pelo espaço cultural que recuperou em Porto Alegre, um espaço nobre de uma universidade maravilhosa que luta, sim, cada dia para oferecer a melhor qualidade de ensino. E acho que ter esta exposição num local onde transitam milhares de alunos é uma oportunidade também para acercar os valores que não devem ser perdidos por um público jovem, por um público que está se formando, por um público que vai ser profissional o dia da manhã e que terá que repassar valores de humanidade nos círculos pelos quais transite. Então, ter esta exposição acho que é uma bênção. Aqui eu gostaria de agradecer aos patrocinadores que apoiaram, também a todas aquelas instituições que apoiaram. Ficamos muito felizes nós, como CIBRA, como Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência, de estar apoiando esta exposição e a possibilidade de enviar com nosso carinho, sim, os cartões que os nossos jovens escreveram, redigiram, muitos deles em inglês, para sobreviventes. Isto aqui não termina em Porto Alegre. Quando tu envia um cartão para alguém que sobreviveu, tu estás dizendo que muito obrigado por ter se animado a contar esta história, muito obrigado por ter nos deixado conhecer este relato e muito obrigado à URGS por ter aberto este espaço para que a população geral possa conhecer algo que não é só a tragédia do povo de Israel. Tá? O Holocausto foi uma tragédia da humanidade. Tá? Isso nós temos que distinguir muito bem. Não podemos dizer que foi algo muito ruim para o povo de Israel. Isto aqui foi uma tragédia para a humanidade. Tá? E nós temos que ser muito conscientes de todos os movimentos que acontecem no mundo contra qualquer povo. Tá? Não podemos permitir, sim, o ódio e a discriminação contra qualquer grupo, seja por questões raciais, étnicas, de origem, de sexo. Não podemos permitir. Essa ali é a nossa mensagem. A mensagem das meninas do quarto 28. Sempre ser otimistas, sempre pensar que mesmo quando transitamos por um momento de dificuldade, existe uma saída, se existe fé, se existe união, se existe entrosamento e se existe vontade de sair. Se as pessoas têm vontade de ir para o mesmo lado, então não existem limites. Isso que nos ensinaram estas meninas e esta aqui a mensagem que elas deixaram para todos nós. Muito obrigado.